Olá! Desde o dia 10 de março, o trabalhador nascido em janeiro e fevereiro, que tem contas inativas no FGTS, está podendo sacar o dinheiro. Mas o que fazer com esse dinheiro inesperado? Ninguém esperava por isso. Gastar, pagar dívidas, colocar na poupança ou investir? Existem alguns investimentos que rendem muito mais que a poupança e não precisam de um valor tão alto assim. Esse é o assunto do programa Vez do Consumidor de hoje, que recebe aqui Tiago Nemésio, assessor de investimentos. Muito obrigada, Tiago. Obrigado. E também Gleidson Tomás, ele que é gerente de pesquisa e cálculos do Procon Goiás. Muito obrigada, Gleidson. Eu que agradeço. Também divide essa bancada aqui comigo o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor, deputado Santana Gomes, meu colega aqui. Muito obrigada, deputado. Quero agradecer e dizer que estamos retornando, né, ao primeiro programa de 2017. E eu já aproveitando e pedi aqui, quando você fez a abertura, você falou contas inativas. É importante também que o cidadão comum, o que é contas inativas, de quando a quando, para ele se intervir, procurar algumas informações, porque às vezes ele pode ter uma conta inativa e não sabe, e às vezes não tem também. Então deve ter Vamos explicar isso também. Isso o que é? O que é conta inativa, conta ativa, e desde quando, né? Que tem gente que acha que está podendo sacar e não é bem assim, não. A gente vai explicar direitinho isso tudo. Então vamos começar com o Tiago, né? O Tiago explicando para a gente aqui. Essa questão do dinheiro, né? Assim, eu já vou começar sobre o investimento, Tiago, porque assim, o brasileiro ele é muito conservador, né? Sim. Então, se sobrou ali uns 300, 500 reais, vamos pôr na poupança. E existem alguns investimentos, né, que se rendem muito mais. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses investimentos. E seja bem-vindo. Tá, eu que agradeço a oportunidade. E isso é verdade, né? O brasileiro tem o hábito de confiar aquele dinheiro na poupança. Então, seria bacana a gente falar aqui, né, as melhores maneiras da gente fazer render esse dinheirinho aí que apareceu nessa hora. Primeiramente, devido às taxas de juro alto do Brasil, seria bacana que quem tem alguma dívida, né, tentasse amenizar algum pagamento dessa dívida. Que no Brasil, para quem tem dívida, o melhor investimento seria diminuir essas dívidas, né, dado as taxas de juros. Mas passado esse ponto, né, de ter, ou a pessoa que não tem nenhuma dívida, existem também investimentos bem mais tranquilos, bem mais rentáveis do que a poupança e com valores bem pequenos. Por exemplo, o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto é o investimento que está acessível para todos os cidadãos e você pode fazer aí a partir de R$30, você pode investir no Tesouro Direto, que é um título que a maioria das pessoas não sabem, que é mais seguro do que a poupança, né? Você empresta para o governo federal, né? O governo federal ele dá a garantia integral desse valor, então ele é mais seguro do que a poupança, visto que a poupança é garantida até 250 mil. Né? Eu acho interessante que sempre que a gente fala, o cara ganhou na Mega Sena 30, 40 milhões, vamos colocar na poupança. Né? E se ele colocar na poupança, ele está garantido 250 mil. Enquanto no Tesouro Direto, ele está garantido aí o valor integral. Mas ele só pode tirar depois de um certo tempo também, né? Não, o Tesouro Direto ele tem liquidez diária, você pode vender o título, você aplicou no outro dia, você pode vender. Né? O que acontece é que se você for ficar num prazo tão curto, ele não é interessante por causa do imposto de renda, né, que começa numa alíquota mais alta, e outro imposto também que é o IOF. Né? O IOF, ele para abaixo de 30 dias, ele tem valores muito altos, começando com 98% do rendimento. Né? Então, é interessante aí que se deixe pelo menos 30 dias. Mas, de contrapartida, a poupança também tem um aniversário, né? Ou seja, a poupança só rende de 30 em 30 dias. Então, também eliminando essa questão do IOF. O Tesouro Direto, ele vai ser mais rentável do que a poupança em qualquer situação. Ok. Tiago, você falou de Tesouro Direto e eu não tenho compreensão em relação. O que é o Tesouro Direto? Eu estou aqui querendo saber o que é o Tesouro Direto. Boa pergunta. O Tesouro Direto, né, ele é a dívida soberana do país. Né? Todos os estados do mundo, né, eles têm um descasamento entre o que recebe e o que gasta. Né? E como eles pagam esse dinheiro que eles não conseguem fechar as contas? Através de dívida. Né? Então, o governo emite um título de dívida, paga um juro, né? E com isso ele fecha o seu orçamento. Então, por isso é importante que o governo tenha o que a gente chama de superávit primário.
né? eu te fazer Ou uma seja, pergunta, Thiago. Se a Luciana agora, ela tiver R$100 e quiser fazer investimento no Tesouro Direto, como que ela faz? Então, Você ela falou vai- que é acima de R$30? Isso. O Ela que ela tem que R$100, fazer? Né? Nos bancos, nos grandes bancos que a gente está acostumado a deixar o nosso dinheiro, ela vai achar uma certa dificuldade porque os bancos não têm interesse nesse tipo de investimento. Né? O Tesouro Direto, ele remunera muito pouco para o banco, para a instituição financeira, então eles não têm muito interesse. Eu acho que os grandes bancos, investimento geral, eles deixam um pouco a desejar. Então ela vai no instrumento de pesquisa aí, todo mundo sabe qual é na internet. São os investidores, né? Coloque lá, investir Tesouro Direto, procure uma corretora independente, né? Visto que o risco não é a corretora, o risco é o Tesouro Direto. Então, quando você investe no Tesouro Direto, qual que é o risco que você está correndo? O governo federal não conseguir pagar o juro daquele título, né? E o principal daquele título. Não é a situação que a gente encontra no Brasil agora, né? Se a gente não fizer mudanças, provavelmente não. Se a gente não fizer mudanças, a gente estava nesse horizonte, né? Então, por isso a gente está pagando um juro tão alto, mas não é a situação agora. Então, é um título ainda, a gente costuma dizer que é o título mais seguro do país. Então, quando a gente vai fazer um investimento, a remuneração básica é o Tesouro Direto, que seria o básico que a gente aceita. Então, você vai no instrumento de pesquisa, só terminando, deputado, vai no instrumento de pesquisa, procura uma corretora, faz a conta e transfere o seu dinheiro. Qual que seria o limitador? Quando você transfere o seu dinheiro da sua conta do banco para uma corretora, geralmente você paga uma tarifa, um TED ou um DOC. Né? Dependendo do que você tem no banco, você tem alguns valores gratuitos por mês. Eu faço um DOC, eu faço um TED por mês. Se você tiver algum valor gratuito, você pode mandar R$10 que seja, né? O Tesouro aceita só 30, então R$30 você já pode investir no Tesouro Direto. Mas se não, eu vou pagar R$10, então não tem por que eu transferir R$50 e pagar R$10. Né? Então, eu vou deixar a maior parte do meu rendimento numa taxa simples de R$10. Então, checa no banco se você tem isso. Não tendo, eu diria aí que acima de R$500, R$400, porque já amortiza, paga, né, o valor que você está gastando na taxa de transferência. Thiago, eu não achei simples, não. Eu achei complicado. Não, Eu achei complicado e eu acho que R$100 você investe de outro jeito, Luciano. Não. Põe na poupança. Não, mas é o que eu estava falando. O brasileiro, ele tem medo. Eu acho que é pela falta de conhecimento, né? Por Sim. isso que um dos motivos desse programa é isso, é esclarecer que não é tão perigoso assim, Eu né? acho, só deixando claro. A questão dos investimentos Se for rendem mais. Isso, se for um valor assim, que eu tenho uma previsão de gasto, eu vou gastar daqui 2 meses, 3 meses, né? Eu concordo com o deputado. Não tem por que você fazer uma conta na corretora, tá? Agora, se é um valor que eu pretendo, né, guardar aí, deixar rendendo mesmo, né? Não tem muito sentido eu deixar na poupança, porque a poupança, ela é o avesso do que a gente procura no mundo dos investimentos. Né? Você não pode, no mundo do investimento, correr mais risco e receber menos. É abaixo da inflação, né? É abaixo da inflação. Né? Esse ano talvez seja um pouco acima da inflação, porque a gente está esperando uma inflação menor. Né? Mas o Tesouro Direto, você tem um rendimento maior correndo menos risco. Né? Então, se é um dinheiro que você vai guardar, se é um dinheiro lá para frente, né, você tem que procurar algo que vá render mais, que você vai guardar esse dinheiro, cada vez ele rendendo menos. Se ele não reajustar pelo menos a inflação, esse dinheiro não faz sentido estar guardado. E não perde, né? Bom, e a gente falou tanto aqui no dinheiro, e vou ver com o Gledson, como é que essa questão do FGTS, né? Quem tem direito, Gledson, você sabe? No caso, assim, eu falei sobre os nascidos de janeiro e fevereiro, estão podendo sacar agora, né? O dinheiro. Eu sei que não é a sua área, o FGTS e tudo, mas, assim, explicar o que é conta inativa também. Tá, o questionamento do deputado, né? Bom, na realidade, cada contrato de trabalho que o consumidor, eu acostumado a falar consumidor, que o trabalhador tem... nós somos consumidores. Trabalhador, consumidor, exatamente. Cada contrato que ele tem gera uma conta do FGTS. Então, de carteira assinada, né? De carteira assinada, exatamente. Então, aquele contrato que o consumidor está no trabalho atual, ele é uma conta ativa. Cada uma das contas que o consumidor que o trabalhador já teve anteriormente, saiu daquele uma trabalho. conta inativa. E esse saque somente para as contas inativas até 31 de dezembro de 2015. Então, esses trabalhadores até que foram demitidos ou demitidos por justa causa ou pediram demissão, terá direito a esse saque, desde que seja até 31 de dezembro de 2015. Então, a pessoa trabalhou ali 3 meses em 2016, ela não tem direito. Não tem direito. E é bom que o consumidor
conheça as regras, porque o que a gente encontra de questionamento junto ao site do PROCON é com relação a golpes que a gente vê na televisão, o consumidor nessa ânsia de saber se tem ou não o direito, muitas vezes ele recebe alguma mensagem por SMS ou por e-mail solicitando dados, e ele, naquela ânsia para saber se tem ou não, ele acaba acessando esses links que vêm pelo e-mail e acaba roubando, esses golpistas roubando seus dados, tanto pessoais como os dados mesmos de conta de pagamento, por exemplo. Então, o consumidor tem que entender o seguinte: o banco ele não vai atrás do consumidor, do trabalhador, para oferecer, para falar que ele tem um dinheiro, não. Tanto é que os bancos estão abrindo mais cedo justamente para dar essas orientações para o consumidor. E como o nosso trabalho é alertar o consumidor para melhor aproveitar esse recurso extra, é bom que a gente esclareça para o telespectador que nós temos um serviço no PROCON que é um núcleo de renegociação de dívidas, porque nada é melhor para negociar quando ele está com esse dinheiro nas mãos. Sim. Então é bom que a gente fale para o consumidor: olha, quando você procura o fornecedor para negociar a sua dívida, é uma realidade. Quando o PROCON vai intermediar essa dívida para o consumidor, é outra totalmente diferente. Até por exemplo, o financiamento de um veículo, o consumidor está em atraso. É muito comum o consumidor que vai naquela escritório de cobrança que foi contratado para receber do consumidor, eles cobraram na hora advocatício, que é indevido. Não, e fora os juros abusivos. Exatamente, porque quem contrata o serviço de cobrança é que deve pagar. Então, se a financeira contratou um escritório, quem tem que arcar com essa despesa é a empresa que contratou. O repasse dessa despesa para o consumidor configura prática abusiva perante o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Então, é bom que o consumidor saiba: olha, o PROCON tem esse serviço, o atendente ele está apto a alertar o consumidor se aquela proposta tem ou não algum tipo de vantagem. O PROCON faz o cálculo para o consumidor previamente daquela dívida, que às vezes a dívida é muito antiga, que sequer ele tem condições de avaliar se a proposta tem ou não algum tipo de vantagem. Então, a gente faz o cálculo para o consumidor, com o cálculo em mãos, isso ele já é tudo direcionado, de graça, né, Gleice? sem nenhum custo, falar, exatamente, gente, sem nenhum custo. Então, vale a pena sim, melhor aproveitar. E o que a gente percebe aí pelos bancos é o oferecimento de antecipação desse recurso do FGTS. Eu recebi mesmo. Que nada mais é do que um empréstimo, uma operação de crédito normal com taxas de juros e altas. Não tem nada de graça. Exatamente. Então, se o consumidor está pensando em utilizar essa linha de crédito, de antecipação desse recurso, ele tem que verificar não só aquela taxa de juros, mas o custo efetivo total, o custo total dessa transação e para qual finalidade vai ser o pagamento, essa contratação do crédito. Vai ser para pagar um cheque especial, um cartão de crédito, que normalmente tem taxa mais alta? Pode ser que tenha algum tipo de vantagem, mas dependendo para qual finalidade, vale a pena aguardar o prazo certo para fazer esse saque. Tá aí a recomendação dos dois, gente, tá vendo? Não vai sair gastando, não. Paga, quita as dívidas para depois pensar em investimentos. A gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Vez do Consumidor volta com o tema FGTS, como investir, pagar dívidas, colocar na poupança. Mas antes a gente tem uma reportagem sobre esse assunto que foi feita na Caixa Econômica Federal.
O trabalhador que nasceu em janeiro ou fevereiro e tem saldo de contas inativas do FGTS já pode receber o benefício. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 4.800.000 brasileiros têm direito a sacar no mês de março, o que corresponde a 15,9% do total. Nessa primeira etapa, os saques em todo o país podem chegar a quase 7 bilhões de reais. Como o rendimento do FGTS é muito baixo e em tempos de crise está todo mundo precisando de um dinheiro extra, a procura para sacar o FGTS das contas inativas está muito alta. Então a gente veio aqui à Agência Central da Caixa para trazer ao diretor executivo do banco os principais questionamentos da população sobre esse assunto. Quem tem direito a sacar? Aqueles trabalhadores que até dezembro de 2015 foram demitidos por justa causa ou pediram demissão, têm direito de sacar as contas inativas. Como eu confirmo para saber se eu tenho algum saldo do FGTS? A Caixa disponibiliza essa informação em vários canais de atendimento, como a página na internet, que é www.caixa.gov.br/contas inativas, onde o cliente pode consultar se tem direito, consultar o seu saldo e, inclusive, se tiver conta na Caixa, ele pode optar por receber na conta da Caixa sem necessidade de vir à agência. Também está disponível um telefone 0800 726 2017, no qual todos os trabalhadores também podem se informar sobre o seu saldo e o seu direito de receber. Eu gostaria de saber onde eu posso estar sacando meu FGTS inativo. Qualquer trabalhador pode consultar nesses canais da Caixa, internet, telefone 0800. Caso ele não seja correntista da Caixa, ele pode tanto sacar o dinheiro numa agência ou nos canais correspondentes, inclusive lotéricos da Caixa, e também transferir, se for o caso, se for da sua vontade, para um outro banco da sua preferência. Eu queria saber qual que é o cronograma do saque do FGTS. Essa primeira fase é para o pagamento daqueles trabalhadores que nasceram entre janeiro e fevereiro. Existe um cronograma que está disponível também nesses canais de informações e esse cronograma vai até 31 de julho. Então não é preciso ter pressa. Os trabalhadores podem ter calma, podem vir fazer as consultas nos canais de atendimento e vir às agências durante todo esse período até 31 de julho deste ano. Eu quero saber, tirar uma dúvida de como se o trabalhador que tem direito ao FGTS e o patrão não recolheu. O recolhimento que deveria ter sido feito pela empresa não foi. Então é preciso que o trabalhador procure a empresa e busque a regularização. Alguns trabalhadores que procuraram a Caixa no primeiro dia de liberação do FGTS relataram problemas. Por que os valores antes estavam no extrato e agora some automático? Esses são casos pontuais de eventual sobrecarga no sistema de autoatendimento e nesses casos o cliente deve procurar a agência para resolver a situação. O diretor também destacou os números esperados para esse primeiro mês de resgate do Fundo de Garantia. Essa primeira fase no estado de Goiás contempla mais de 178 mil clientes que têm acesso a mais de 160 milhões de reais e até 11 horas da manhã já tinham sido feitos em todo o Brasil saques da ordem de 300 milhões. Tá aí, você viu a procura das pessoas pelo saque do FGTS, das contas inativas, viu como que é o procedimento, né? O diretor da Caixa Econômica falando. E a gente está discutindo aqui como pode ser feito esse investimento. É para pagar dívidas, é para gastar ou pode ser investido? A maneira mais inteligente, né, de acordo com os nossos convidados, é investir e primeiramente pagar as dívidas. Estamos recebendo o Tiago Nemésio, que é o assessor de investimentos, deputado estadual Santana Gomes, ele que é o presidente da Comissão de Direitos e Defesa do Consumidor aqui da Assembleia Legislativa, e Cleidson Tomás, gerente de pesquisas e cálculos. E estava explicando para a gente aqui, né, o que deve ser feito, qual o procedimento. Não é todo mundo que pode sacar esse dinheiro. Quem está com conta ativa, ou seja, quem está com o trabalho, com a carteira assinada, não pode. A não ser que tenha sido demitido ou pedido as contas até 31 de dezembro de 2015. E o Cleidson me falou um dado importante, tem prazo para sacar esse dinheiro, né? Sim, tem um prazo, até 31 de julho de 2015. Então, se o consumidor não sacar até essa data,
ele perde 2015 o direito... não. De 2017. 31 de julho 31 de julho de 2017. Então, o consumidor, se não sacar... De 2017? Isso, tem prazo para sacar agora? esse dinheiro. Até agora, 31 de julho de 2017. Então, mesmo aquele que tem direito agora em março, como aquele que tem direito em julho, o prazo se encerra 31 de julho de 2017. E o consumidor ele pode fazer esse saque também, tanto nas agências lotéricas, como na própria agência bancária. Na lotérica, taxas econômicas. Exato. Na lotérica, com o cartão do cidadão, ele pode sacar até o valor de R$3.000. Nas agências bancárias, ele, com o cartão cidadão, ele saca até R$3.000. E se ele não tiver o cartão do cidadão, mas tiver a senha, até R$1.500. E a partir de valores até R$10.000, basta ele apresentar o RG. Acima de R$10.000, o RG e a carteira de trabalho ou o contrato ou a rescisão trabalhista. Só para ficar claro, aí nesse caso tem que ser no banco. Tem que ser no banco. Gleidson, é uma pergunta também. O cidadão que trabalhou, teve carteira assinada em 2010, e ele nunca viajou, foi para fora, e nunca observou se ele tinha alguma coisa no FGTS. Agora ele pode fazer ou tirou, ele pode buscar esse conhecimento, essa informação? Pode, ele pode consultar por meio dos aplicativos da Caixa, ou pessoalmente, para saber se tem direito ou não. Com o cartão dele, cidadão, caso ele tenha, ele pode saber se ele tem ou não direito a esse saque. E existe um site também, é bom que o consumidor evite esse site de buscas, porque caso ele procure esse site no site de busca, ele pode acabar entrando em um site duvidoso. Então, o ideal é escrever no endereço eletrônico, o endereço correto é www.caixa.gov.br/contas inativas. E sempre verificar se o endereço... A gente vai pôr embaixo, para o pessoal ver. Repete para a gente. É o www.caixa.gov.br/contas inativas. E normalmente, na hora que ele vai inserir os dados pessoais, esse endereço ele inicia com HTTPS de segurança e normalmente tem um cadeado fechado no canto inferior direito, que é indicativo de que o ambiente ele é seguro. Sim. Então, o consumidor tendo todos esses cuidados, ele vai poder avaliar, verificar se tem ou não direito a esse site. Gente, isso é sério, porque está tendo, deputado, muito hacker, já estão invadindo contas de e-mail. Vi essa notícia ontem no Jornal do Brasil, falando sobre isso, que estão mandando e-mails falando, você tem direito a 5.800, me passe alguns dados, e as pessoas estão, infelizmente, caindo nisso e perdendo, né, dinheiro. O senhor ia falar? É isso que eu ia falar. O Gleidson está dando essa informação, porque é muito importante. Infelizmente, não são todos que têm conhecimento de eletrônica, de computação, de computador. O cidadão comum, às vezes, não tem essa experiência. E vai ter os oportunistas, que estão 24 horas trabalhando para tomar o seu dinheiro. E acho que essa informação que o PROCON, que o jovem Gleidson está dando, é muito importante. E se você tem uma dúvida, procura uma agência bancária, né? Tanto é que ela está abrindo mais cedo também. O PROCON ou agência bancária. Se você não tem alguma suspeita, alguma dúvida, procura ou o PROCON, uma agência bancária. Eu acho que essa é importante para o consumidor ter essa avaliação. Informação. Tiago, a gente está falando aqui, vamos voltar para os investimentos, né? Tá, a pessoa pagou a dívida, tá tudo bonitinho e sobrou ali um dinheiro. Só que muita gente pensa, para que eu vou investir? Ou para que eu vou sacar esse dinheiro, sendo que no FGTS lá está rendendo também? Não é? Sim e não, né? No FGTS ele está rendendo sim, mas o rendimento do FGTS é muito abaixo do que a gente espera para um rendimento satisfatório, porque ele não consegue nem reajustar com a inflação, né? A regra hoje é 3% ao ano mais taxa referencial. Então a taxa referencial tem ficado historicamente abaixo de 2% ao ano, né? Muitos anos zero, então a pessoa vai ganhar 3, 4, na melhor das hipóteses 5. Por ano. Que é pior do que o rendimento da poupança, né? Então, se você tiver a oportunidade de sacar o dinheiro, com certeza, do ponto de vista do investimento, né, é uma interessante oportunidade, porque senão você vai estar abrindo mão de alguma rentabilidade a mais aí. Sim. E o senhor queria falar sobre os valores, né, para investir. Por exemplo, uma pessoa que está querendo ganhar um pouco mais. Primeiro, eu quero fazer duas perguntas para você, Tiago. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos em 79, eu fui para os Estados Unidos, fiquei até 90 lá. 79? Que inveja. Porque o senhor novinho, hein? Eu fiquei 10 anos lá. E eu aprendi, um americano especialista em fazer investimentos.
Sim, E é uma aqui cultura diferente. É, São é isso organizados. que eu queria falar. O brasileiro já tem essa visão cultural de investimento? Não. Porque, É claro. Luciano, o americano faz aqueles pequenos Planeja. investimentos, planeja tudo para a aposentadoria dele, para viajar, para conhecer o mundo, para não sei o quê. E aqui nós não temos a cultura. Não, aqui nós infelizmente não temos a cultura de investimento, né? Um dos problemas que existem no Brasil é o baixo nível de poupança que a população tem. Isso é ruim. Então, são as poupanças que estão guardadas, que movimentam os investimentos, que dão sustentabilidade para a economia. Então, o Brasil tem um nível de poupança muito baixo. A educação financeira, ela é pueril, né? As Isso, pessoas a gente não têm né, educação na escola. financeira. Né? Então, para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, cerca de 20 a 25% da população investe na Bolsa de Valores. Na Austrália chega a 33%. No Brasil é 0,3%. Nossa, Né? então, 0,3%. é a velha poupança mesmo. E se você for pensar em países comparados a nós, Índia é 3%, então é 10 vezes mais. China já está em 6% da população. Então, assim, a gente tem que Tá bem aumentar atrás, investimento. né? É uma cultura mesmo. Então, eu vejo assim, nós temos uma moeda forte apenas há 20 e poucos anos, né? Antes disso, o certo era gastar dinheiro, porque o dinheiro, ele evaporava na ele mão, perdia. né? Então, a gente tem pouco tempo. E a gente tem, devido aos problemas econômicos que o nosso país passou, uma cultura de juro alto muito forte, do próprio governo federal, do próprio título. Então, as pessoas não precisavam, né, não precisam inventar muito Então, essa cultura de investimento, ela ficou um pouco vazia. Mas agora a gente está começando, eu vejo um movimento de começando a mudar isso. Principalmente agora que as pessoas... É sério, porque não é só a questão de ganhar, de Exatamente. lucrar. É pensando na velhice, né? As pessoas, exatamente. e hoje em dia as pessoas estão meio que caindo na real que ninguém vai cuidar delas senão elas mesmas. O Né? americano já tem essa cultura. Já tem essa cultura. Não é o governo que vai cuidar de mim, não é meu patrão, sou eu. Né? Então, Aqui agora com o Michel Temer, então pronto, né? Com a Previdência, tem que investir mesmo. né? Então, se tem uma coisa bacana a se fazer, pague você primeiro. Né? Então, aquele rendimento do mês, aquele salário do mês, 10% é a primeira coisa que sai. Né? O restante do mês você vai dar um jeito. Né? Se a gente não tiver essa cultura, recebo dia 15, dia 16... eu separei 10, 20%, se eu for uma pessoa mais organizada, põe na conta e o resto que se vire, né? Então, assim, a gente tem que ter essa noção que é o futuro da gente que está em risco, é o futuro da família que está em risco, né? E nos países de educação financeira mais forte, isso é muito claro, né? Aqui, a gente tem a cultura de enquanto não gastar até o último centavo, e se eu puder pegar emprestado... Exatamente. Né? Então, assim, é uma coisa que tem que mudar porque é a vida das pessoas, é o futuro das pessoas, né? Então, assim, tem pesquisas que mostram que apenas 1% das pessoas conseguem manter o padrão de vida depois de aposentados. 1%. Geralmente cai. Geralmente mesmo, né? cai, as pessoas não conseguem se manter. E é na velhice que a gente vê, né, as dificuldades que aparecem, os gastos que aparecem. O plano de saúde aumenta. Então, né? pensando no futuro mesmo que a gente tem que mudar essa mentalidade. Quem dá um exemplo claro disso são os árabes, né? Eles têm essa cultura de 10%, se não me engano, independente do que entrou, né? Eles tiram mesmo e economizam e passam isso para os filhos, né? E é educação financeira mesmo, né? Mas acho que você isso é está importante. falando. Geralmente tem que começar com as crianças. Isso, a educação financeira. Fazer a economia, mas o que você ia falar, amiga? Não, a gente está chegando ao fim do nosso programa, infelizmente passou rápido. Eu gostaria que nossos entrevistados fizessem as considerações finais com esse momento de crise, né? Esse dinheiro que está vindo, muita gente não vai sacar muito, mas, gente, qualquer dinheiro, né, que entrar vai ajudar muita família aí. Então, assim, gostaria que cada um fizesse suas considerações finais diante desse nosso cenário, né? Primeiramente, pelo que eu percebi, é pagar a dívida, né, Gleison? É, pagar a dívida. Eu agradeço o convite e o PROCON está aberto a receber o consumidor. E só a título de informação, no mês de fevereiro, o índice de acordo foi de 92%. Então, todas as tentativas de acordo que nós fizemos, 92% saíram de lá com a dívida negociada. E então o consumidor pode procurar tanto as agências do VaptVupt
como o Procon sede na Rua 8, no centro. E o nosso Procon aqui também, e o Procon da Assembleia. Exatamente, faz as tentativas de acordo, inclusive as solicitações de cálculos também. E com certeza o consumidor vai ter um melhor aproveitamento desse dinheiro extra aí do FGTS. Obrigado. Okay. Muito obrigada ao Gleidson Tomás, gerente de pesquisas e cálculos do Procon estadual. Tiago Nemésio, assessor de investimentos, suas considerações? Eu queria agradecer a oportunidade, né, dizer que é muito satisfatório poder falar sobre o futuro das pessoas, sobre investimentos, né, e que seria muito importante que se criasse essa cultura de investimento, como a gente falou, viu, deputado? Se criasse essa cultura de investimento, o senhor que morou nos Estados Unidos, né, a minha profissão é uma das mais conhecidas lá, que é o assessor de investimento. Toda família tem um assessor de investimento, né? Então, está aí disponível para todo mundo, né? Principalmente para quem tem Você quer ser nosso assessor de investimento? Claro, já estou aqui fazendo o merchan. Já vi, né? Então, para quem tem para quem tem valores um pouco maior também, é essencial que busque uma assessoria, que busque um planejamento para o futuro, né? Eu acho que isso vai fazer a diferença na vida da população. Obrigado e estamos sempre à disposição para fazer isso, que é ajudar o telespectador, a população a investir melhor. Obrigada e obrigada também ao Agora, deputado, né? Eu quero agradecer a você que está aí nos assistindo. É o nosso primeiro programa da TV Assembleia, com a opção de direito do consumidor, com toda a área de jornalismo aqui da TV Assembleia, e dizer para vocês, hoje eu fiquei muito feliz, porque esse programa Vez do Consumidor é, de uma maneira geral, para te dar orientação. E hoje as orientações que vocês tiveram aqui foram muito importantes. Na minha concepção, a orientação da economia, de ensinar os seus filhos a economizar. Porque a gente tem que planejar as nossas vidas. Quando ele falou aqui, a gente estava aqui imaginando, se você não planeja, você vai ter um problema no futuro. Então, tudo isso aí é planejamento. Você percebeu, Luciano? Sim. Tudo que ele falou foi em cima de planejamento. Então, vamos aqui agradecer a você por essa oportunidade e agora a nossa âncora linda, maravilhosa, vai fazer aqui e convidar para assistir os nossos próximos programas. Sim, agora não para mais, né? Agora começou e serão muitos e todos destinados a você, telespectador, que é consumidor, assim como nós, sempre na busca dos direitos, né? Tem os PROCONs, tem o Código de Defesa do Consumidor que está aí para nos respaldar e ir atrás quando a gente se sentir lesado. Agradecer aos senhores, a você também que está em casa, continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto, que agora é 61.2 HD TV. Até a próxima!